Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Como vocês passaram a semana, tudo bem? Eu sou a Mari Bonini e nós estamos aqui no estúdio cheio. O Caio está aqui comigo, Miguel. Bom dia, Caio, bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Bom dia, gente, tudo bem sim? Então tá bom, passaram bem a semana, melhorou? Sim. Então tá bom, Miguel ficou doente. E o Caio, passou bem a semana, Caio? Passei. Então tá bom. Nós começamos a falar na semana passada sobre... Alguém lembra? Princípio, o último princípio. Princípio Da evolução. Princípio da evolução espiritual, isso mesmo. Né? Vocês lembram do que a gente falou? Vocês vão ter que me explicar porque eu não estava aqui. O Miguel não estava. Então, nós começamos a falar sobre o princípio da evolução espiritual, Miguel. Aí eu li um texto que, na verdade, ele nem é das obras básicas, é um texto da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, em que ele define muito bem a diferença entre evolução e progresso, e que a evolução, ela não é... Como é que eu vou te explicar de uma forma assim fácil? Eles usam um termo assim, que ela não é continuista e nem necessitarista. Então, ser continuista é uma ideia de evolução gradual, constante ao longo do tempo, mas sem saltos e sem interrupções. E necessitarista traz a ideia de uma evolução em etapas, em consequências. As etapas são consequências umas das outras, né? Sem nenhum imprevisto e sem livre-arbítrio. Então, o que ele quer dizer? Que a evolução não é dessa forma. A evolução, ela pode ter saltos, é lógico, ela é constante, ela é gradual, a gente não regride, mas ela pode dar saltos. A gente sabe que a evolução do planeta, de tempos em tempos, ela dá um salto, né? Ela, às vezes, vem um grupo de espíritos que são responsáveis por uma evolução mais rápida. E aí você tem outros períodos em que a evolução é menos rápida. Então, existe essa diferença. E, embora ela seja sempre progressiva, ela depende do livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio pode mudar as coisas, mudar a nossa evolução, porque são as nossas escolhas. Então, a gente pode fazer escolhas e evoluir mais rápido e não fazer determinadas escolhas, né? Fazer escolhas de uma outra forma, que podem fazer com que a nossa evolução seja mais lenta, certo? Certo. Deu para entender? Deu. Sim. É meio complexo esses conceitos aí, mas deu para entender, certo? Uhum. Deu. Muito bem. E aí ele terminou falando que a evolução para a doutrina, ela significa uma modificação de comportamento pelo acúmulo, associação e operação de experiências. Então, experiências, conhecimentos. Então, a gente vai ultrapassando as experiências, vai acumulando as experiências, ultrapassando as provas que a gente escolhe, vai desenvolvendo as nossas potencialidades, as nossas capacidades. Isso vai acumulando evolução, certo? Acumulando modificações na nossa conduta, naquilo que a gente fazia, naquilo que a gente acreditava, né? E aí a gente vai
modificando. Então, por isso que essa evolução é constante. E ele encerra dizendo que ela é o nosso objetivo de vida, né? Mas ela é também de consciência, né? Ela acontece a partir do momento que a gente vai entendendo esse processo, vai tomando as decisões para contribuir com a nossa evolução e também conforme a gente vai entendendo e tendo consciência do significado de Deus para a gente, certo? E nós paramos aqui. Vamos dar continuidade? Vamos. Sim. Muito bem. Então, já que o Miguel não veio na semana passada, o Miguel vai começar lendo. Pode ser, Miguel? Pode. Então, lê pra gente o texto 104, lá do Livro dos Espíritos, pra gente esmiuçar um pouquinho mais o princípio da evolução espiritual, por favor. Questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Melhorarem-se? Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Questão 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim deles De os esclarecer. E progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas como submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Muito bem, vamos parar um pouquinho. Vamos explicar aqui. Então, ele começa perguntando se os espíritos são, por natureza, bons ou maus, né? Existiria uma categorização, assim, dos espíritos. Esses são por natureza bom e esses são por natureza mal. E ele fala, assim, que os espíritos procuram se melhorar e não tem esse negócio assim de que um espírito é sempre bom e ele vai ser sempre bom e o outro é sempre mal e ele vai ser sempre mal. Deus criou todos os espíritos de um jeito, mas eles escolhem os seus caminhos. Isso a questão de baixo, né, a 115, ela dá continuidade exatamente falando isso, que eles não foram criados bons e maus, eles foram criados todos da mesma forma, simples e ignorantes. Certo? Sem conhecimento nenhum. Ignorante é questão de conhecimento, tá? E Deus vai dando a cada um as suas missões, cada um escolhe as suas provas e a gente vai passando por elas e a gente vai progredindo. Alguns aceitam as suas provas com resignação, passam por aquilo que tem que passar com louvor e progridem mais rápido. E existem aqueles que eles falam aqui a prova com submissão, né? E existem aqueles que passam pelas provas se lamentando, reclamando, se achando injustiçados. E esses vão demorar mais para evoluir, certo? Pode continuar. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. O que é fieira, vocês sabem? Não. É o fio, né? Pela linha, pela Caminho. linha do mal. O caminho, isso. Então, ele pergunta, todos os espíritos passam
pelo mal, ou seja, não são necessariamente maus para poder chegar a ser bons. Aí ele fala assim, não existe esse caminho do mal, mas todos passam pelo caminho da ignorância, porque todos, como ele falou na questão anterior, todos foram criados simples e ignorantes. Então, aqui dá a ideia pra gente de que não existe espírito mau. Existe espírito ignorante. Espírito que não conhece as leis de Deus. Espírito que não se aprimorou. Espírito revoltado. Mas isso não quer dizer que ele é mau, né? Então, assim, a gente sabe que a nossa evolução, quando a gente cultiva coisas ruins, por exemplo, como a vingança, isso é uma demonstração de que a gente ainda é apegado às coisas materiais. Então, isso é uma prova da ignorância. Da ignorância do quê? Das leis divinas, do amor divino, do perdão, daquilo tudo que Jesus veio ensinar pra gente, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, que na verdade não existe espírito mau, existe espírito ignorante, né? O ignorante é aquele que não evoluiu ainda. Fácil de entender isso, né? Sim. Muito bem. Continua, Miguel, por favor. Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim, se tornam por sua vontade. Pode ir? Pode continuar. Questão 117. Depende dos espíritos apressar o avanço para a perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde. Então, aqui, eu não sei se vocês perceberam que eu fui lá da 115 para 120 e depois eu voltei para 117. Sim. Né? Porque eu achei que assim ia ficar mais fácil de compreender para vocês, tá? Então, ele fala assim, que a gente tem o livre-arbítrio. Se o espírito escolhe agir de uma forma errada, ele faz isso por vontade, é ato de escolha dele. Então, assim, não é que ele vai ser mau, ele vai continuar sendo ignorante por uma escolha dele, certo? Certo. Sim. E aí ele pergunta, mas depende dos espíritos apressar essa evolução, esse avanço? Aí ele fala que lógico, porque uma criança dócil, ela se instrui mais rápido. O que é isso? Ele faz uma analogia, né, do espírito como se fosse uma criança dócil e uma criança rebelde. A criança rebelde, ela não quer ir na escola, ela não quer aprender, ela não quer fazer tarefa, ela não quer fazer trabalho, ela não quer estudar, certo? A criança dócil, o professor fala assim, olha, você tem que estudar para a prova. A criança vai lá e estuda. Essa criança vai aprender mais rápido do que aquela que não estuda, concorda? Concordo. Então, é essa comparação. Tudo depende da pessoa. Exatamente, é essa comparação que eles estão fazendo assim. Então, a gente pode, quando ele pergunta aqui, depende do espírito avançar o progresso dele? Certamente, é a escolha do espírito. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz, né? Então, vamos lá, Miguel, próximo. Esse texto é bem compridão. Você quer dividir com o Caio, Miguel? Pode ser. Você lê mais uma e depois o Caio lê, pode ser? Questão 118. Os espíritos podem denegar? Não. À medida que avançam, compreendem
o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquire o conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Muito bem, o que você entendeu? Você achou difícil? Tipo, ele vai passando por várias coisas e ele vai adquirindo aquilo, E né? o que é denegar? É passar para o outro. Ou abrir mão, né? Então, assim, os espíritos podem abrir mão do quê? Do progresso. Não, eles não podem, eles não têm essa opção. Eles têm que continuar. Exatamente. Eles não Aí, ó, podem. ele fala, à medida que eles avançam, eles compreendem quais atitudes os afasta da Que eles perfeição. querem chegar logo, né? Exatamente. Aí ele fala lá no final, olha, pode permanecer estacionário, mas ele não pode retrogradar, ou seja, Voltar regredir. Isso, regredir na evolução. Lembra quando eu falei assim que uma vez aqui que a evolução ela não para nunca e ela, ainda que você passe uma vida inteira sem fazer nada para ajudar o outro, para ajudar a sociedade, para se instruir, querendo ou não querendo, um pouquinho você vai evoluir. Lembra que a gente falou que dependia do passo que a gente desse para a gente evoluir mais rápido ou mais devagar? É exatamente isso. Mas a gente não consegue falar assim, não, nessa vida eu não quero evoluir nada, eu vou regredir. Não dá para regredir. É lógico, a gente pode cometer novos erros e adquirir novos débitos. Mas o que a gente já evoluiu, o que a gente já aprendeu, a gente não desaprende. Por quê? Vocês acham que a gente não desaprende? Porque a gente traz isso pra gente. Acho que, tipo, você aprendeu uma matéria, né? Se você realmente estudou e quis aprender aquilo, você vai adquirir aquilo na sua mente. Né? O conhecimento é uma construção, vocês Sim. concordam? Então, assim, não adianta eu pegar e estudar uma vez só. Vocês podem perceber na escola, a matéria do primeiro ano, você vê a primeira matéria no segundo ano, só que você vai ver mais aprofundado. No terceiro ano, você vai ver mais aprofundado do que no segundo. No quarto ano, você vai ver mais aprofundado do que no terceiro. Mas toda vez você faz dá uma A mesma coisa, só que um pouquinho a mais. você dá uma relembrada, o professor dá uma relembrada do que já estudou. Na escola do Caio, a apostila do começo do ano fala assim, no ano passado, você viu isso, 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 não é, Caio? Então, olha lá, tá lembrando o que falou. E aí agora nós vamos ver um pouquinho mais. Então, o conhecimento é assim, ele é uma construção. Por isso que a gente fala que é que nem um murinho que a gente vai pondo cada vez um tijolinho, né? E a evolução é da mesma forma. A gente não perde. Mas por quê? Porque isso tudo faz parte da bagagem do corpo físico ou do espírito? Do espírito. Do espírito. A evolução é atributo do espírito, é conquista do espírito. E tudo que o espírito faz, ele vai aprendendo. Tudo que o aquilo, espírito né? vivencia fica registrado nele. Sim. Ele não vai perder. Tanto é que a gente já viu aqui que a gente tem várias vidas. E aí, embora a gente não lembre, quando a gente reencarna, a gente esqueça das coisas, ficou gravado lá no nosso espírito. A gente tem uma vaga lembrança, uma intuição, uma sensação de que a gente já vivenciou aquela situação, ou de que a gente já enfrentou esse problema. E então, assim, as conquistas do espírito, elas ficam registradas no espírito. Por isso que a gente não perde, a gente não regride. Entenderam? Entendeu, Caio? Caio tá quietinho hoje. Tá muito quietinho. Vamos ver agora Ele tá se ele vai sono. entender
o que ele vai ler. Agora o Caio lê, então, tá bom, Caio? Tá. Continua aí. Questão 125. Questão... Eita! Vamos lá. Questão 125 do Livro dos Espíritos. Questão 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes dá do haver. Essa ideia se renova em todas as provas nos quais sucumbem. Então, aqui ele tá dizendo o seguinte... Esse termo eternidade é um termo usado pelos espíritos em sofrimento, né? Então, eles acham que o sofrimento deles é eterno. Mas ele fala que essa perpetuidade não existe. Porque é que eles não conseguem compreender, né? Mas... a partir do momento que eles percebem que o caminho que eles estavam não é mais não é o melhor para eles evoluírem, eles mesmos acabam mudando a rota, né? Escolhendo outros caminhos, escolhendo um caminho que não é do mal. Então, eles vão chegar, eles só vão demorar mais tempo, né? Cada um tem o seu tempo para cada coisa, né? E essa questão do tempo... Ela se aplica a muitas coisas, né? A gente, na doutrina espírita, a gente costuma falar assim, né? Quando você tem um parente que não segue a doutrina e você gostaria que ele seguisse, aí a gente ouve assim, mas cada um tem o seu tempo. Por quê? Porque... É uma questão de entendimento, né? De compreensão, de conseguir mesmo enxergar as coisas, porque o Espiritismo, ele te mostra as coisas de uma forma assim, como se tirasse todos os véus. E não é todo mundo que está preparado para isso. Então, existem pessoas... que se sentem desconfortáveis com alguns questionamentos, com alguns esclarecimentos. Então, elas preferem continuar no status quo que elas estão, com o conhecimento que elas estão. Elas não querem muito mexer naquilo que está bom para elas, né? E aí, a gente costuma dizer assim... Cada um tem seu tempo. Vai chegar um momento em que ela vai acabar evoluindo e o entendimento dela vai ser facilitado. Então, ela vai começar a aceitar mais algumas ideias que o Espiritismo traz e que outras religiões não têm. Certo? Continua, Caio, por favor. Questão 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que espíritos simples. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm. É necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Os espíritos que seguem desde o início o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não tem mais tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição.
Podemos comparar-os a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus. Desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito na sua formação não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude de seu livre-arbítrio. Continua. Continua? Sim. Questão 1004. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcionados ao grau de pureza do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Muito São bem, Luís. vamos parar um pouquinho. Essa questão aqui, olha, ele fala que os espíritos são criados todos iguais, cada um tem o seu livre-arbítrio e conforme as suas escolhas, eles progridem mais ou menos, né? E aí a pergunta seguinte, que tem a resposta do Espírito São Luís, é assim, olha, o que determina o sofrimento, o tempo, a duração do sofrimento de um espírito que se sente culpado? E ele responde, o tempo necessário ao seu melhoramento. Ou seja, ele vai sofrer enquanto ele não melhorar. Por isso que a evolução, ela não tem opção, entendeu? A gente vai acabar evoluindo mesmo, porque a gente chega uma hora que você cansa de sofrer, né? O espírito cansa de sofrer. E aí a tendência dele, se ele percebe que ele só vai parar de sofrer quando ele melhorar, ele vai começar a se esforçar para melhorar, certo? Nossa, Sim. pulou da 127 para 1004, ó. Agora leia a última questão, Caio, desse texto, por favor. Questão 1006. A duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? Sem dúvida. Se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais se tivesse de se arrepender ou nem melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados para o mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como as crianças mais ou menos precoces. Mais cedo ou mais tarde, ela se modifica por uma irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Também é uma resposta de São Luís. Então, o que ele diz? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E a gente vai, conforme a gente for sofrendo, conforme a gente for percebendo que a gente quer ser feliz, quer sair da inferioridade, a gente vai se esforçando mais. Então, a duração do nosso sofrimento vai depender do nosso esforço ou não para ser feliz. Certo? Sim. Certo. Muito bem. Gente, o nosso programa tá terminando já. Oh, que pena. Tá gostoso hoje, né? Tá. Então, vamos continuar esse assunto na semana que vem, porque a gente ainda tem um monte de coisa, um monte de texto para falar sobre a evolução espiritual. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Muito bem. Então, vamos despedir do pessoal lá de casa. Alguém quer falar alguma coisa? Quero dar um tchau. Um tchau. Que mais? Um tchau, um abraço, um beijo e uma boa semana para vocês.
Muito bem. E você, Miguel? Gente, uma boa semana para todos vocês. Espero que tenham gostado do programa de hoje. E é isso. É isso aí. Eu também me despeço aqui. Deixo um beijo no coração de todos. Que vocês tenham uma semana abençoada e que nós possamos nos encontrar na semana que vem, às 9 horas da manhã, no domingo, para mais um programa Sementinhas do Amanhã. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Até mais.